Vamos lá, vamos seguir. Quarto item do conflito entre as circunstâncias que nós estamos analisando. Agora nós já vamos para a terceira e última fase de fixação da pena. Portanto, agora nós vamos analisar, e é a mais longa, tá? Vamos analisar aqui o concurso, o conflito, a pluralidade entre causas de diminuição e causas de aumento de pena. Pessoal, cuidado, tá? Quando fala-se em causas de diminuição, a doutrina costuma denominar isso, e cai muito isso em exame da OAB em concurso, como minorantes, tá? Então, se eu falar minorantes aqui, entendam, minorantes e causas de diminuição são termos sinônimos. Assim como majorantes e causas de aumento são termos sinônimos, tá? Então, gravem isso. Causa de diminuição, minorantes. Causas de aumento, majorantes. Tá? Que é diferente de qualificadora e de agravante. Qualificadora é uma coisa, agravante é outra, minorante é outra, majorante é outra. Tá bom? As minorantes e as majorantes são analisadas, portanto, na terceira fase de fixação da pena e última fase de fixação da pena. Portanto, é onde eu encontro a chamada pena concreta. Agora, aqui na pena concreta, a pena pode ficar além do máximo abstrato ou aquém do mínimo abstrato, tá bom? Aqui é perfeitamente possível essa situação, nós já falamos disso, não vamos voltar nesse assunto, tá bom? Para vocês entenderem isso e com bastante calma, tá? As causas de aumento ou de diminuição de pena, elas são divididas em dois blocos, pessoal, tá? Em dois blocozinhos aí para ficar fácil o entendimento. Então, as majorantes e as minorantes são divididas em dois blocos. Eu tenho as chamadas genéricas e onde que elas estão previstas? O próprio nome já diz, né? Se elas são genéricas, elas estão previstas na parte geral do Código Penal. E se elas estão previstas na parte geral do Código Penal, elas são aplicáveis aos crimes em geral. Portanto, para todos os crimes que estão inseridos no ordenamento jurídico penal. Então, exemplo, tá? Tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. É uma situação de causa de diminuição de pena, é uma minorante. Você aplica a tentativa para qualquer crime da parte especial do Código Penal ou de leis extravagantes. Tá? Então, esse é o primeiro bloquinho. O segundo é o das majorantes ou minorantes específicas. O que significa isso? Essas agora, as majorantes ou minorantes específicas, elas estão previstas ou elas vêm previstas na parte especial do Código Penal. O nome diz, né? Específica parte especial do Código Penal e nas leis extravagantes. Tá? Portanto, essas vocês vão encontrar só na parte especial e nas leis extravagantes. Portanto, elas são aplicáveis, tanto majorantes como minorantes, a determinados crimes. Então, por exemplo, furto praticado durante o repouso noturno. Repouso noturno é uma circunstância majorante. E ela vem inserida no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, só tem nele. Portanto, ela é específica. Tá bom? Tranquilo isso? Não está em todos os demais crimes, mas vem essa majorante lá no furto, no parágrafo 1º. Por isso que é considerada uma majorante específica, porque ela só está inserida naquele tipo legal, naquele determinado crime. Tá bom? Essa era a observação. A genérica vale para todos os crimes, a específica só para alguns tipos penais, alguns crimes determinados. Tá bom? Então vamos lá. Outro ponto, como identificar uma majorante ou uma minorante? Já mencionei isso para vocês, estou voltando só para efeito de reatualizá-los aí, tá? Então veja, as causas de aumento ou de diminuição, as majorantes ou minorantes, elas são previstas, pessoal, em frações fixas ou variáveis. Tá bom? Então, exemplo,
você pega lá o artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Tá? Trata lá do agente semi-imputável, parte geral lá do Código Penal. Se você for lá no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, você vai encontrar lá que a pena para o semi-imputável recebe uma redução de 1 a 2/3. Portanto, eu estou diante de uma minorante em quantidade variável, de 1 a 2/3. Tá? E aí o juiz pode caminhar dentro dessas frações variáveis dadas pelo legislador. Tá? Fica a critério dele essa situação dependendo de cada caso concreto. Outro exemplo, né? Se você pegar o artigo, nós acabamos de falar dele agora, o furto praticado aí mediante o repouso noturno ou aproveitando-se do período noturno para o indivíduo subtrair. O 155, parágrafo 1º. Se você for lá verificar, lá tem uma majorante, né? Lá a majorante é em quantidade fixa e não variável, como é que nós mencionamos anteriormente. Lá o legislador vem e diz, se o crime for praticado no período de repouso noturno, aumenta-se a pena de 1/3, só 1/3. Tá? Portanto, quantidade fixa. Beleza? Tranquilo? Pessoal, podemos ter pluralidade de causas de aumento ou então pluralidade de causas de diminuição na terceira e última fase de fixação da pena? Tá? Sim, podemos. A pluralidade entre causas de aumento ou pluralidade entre causas de diminuição, tanto faz. São duas ou mais causas de diminuição ao mesmo tempo, ou são duas ou mais causas de aumento na mesma situação. Essa é a hipótese, é aqui que reside a pluralidade, é aqui que reside o conflito, tá bom? Então vamos lá, ó, uma observaçãozinha, um cuidado que vocês têm que tomar. O artigo 68, parágrafo único, vamos a ele. 68, parágrafo único, diz assim, ó, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, tá? Perdi aqui, na parte especial, pode, grife esse pode aí, gente, pelo amor de Deus, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta ou a causa que mais diminui. Ok? Então, pontos relevantes aí do parágrafo 68. Se a pluralidade estiver na parte especial do Código Penal. Outro, o juiz pode. Tá bom? Então, atendem-se a isso. Vamos analisar essa situação tomando como referência esse artigo 68. 68 mencionam causas de aumento ou causas de diminuição na parte especial que o juiz pode utilizar-se de uma só, e se ele assim optar, ele tem que usar a que mais aumenta ou a que mais diminui. Desse artigo 68, parágrafo único, a gente extrai uma série de regras, nós precisamos analisar cada uma delas aqui para que vocês possam entender. Vamos lá. Primeira delas, tá? Se eu tiver, e aí agora eu vou mencionar sempre de duas em duas para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Se eu tiver duas causas, tá? Duas causas e as duas estão previstas na parte geral do Código Penal. Imagine que eu tenho duas causas de aumento na parte geral do Código Penal que incidem na mesma terceira fase. Ou eu tenho duas causas de diminuição e as duas estão previstas na parte geral do Código Penal e elas incidem na mesma terceira fase. Tá? Então, são duas causas de aumento ou são duas causas de diminuição, simultaneamente. Entendido isso? Então, vamos lá. Vamos entender essa hipótese. Vamos pegar primeiro, para vocês terem como referência, as causas de aumento, ou as majorantes. Eu tenho, então, duas causas de aumento, duas majorantes incidindo ao mesmo tempo. Elas estão em conflito. Tem duas causas de aumento lá. Tá bom?
Como resolver essa questão? Então veja, pessoal, imagine que eu tenho uma causa de aumento que aumenta de 1/3 e ao mesmo tempo eu tenho uma outra causa de aumento simultaneamente que aumenta de metade. Então veja, lá no 68 o legislador diz que só se as causas estiverem simultaneamente e em conflito, na parte especial do Código Penal que eu vou usar aquela regra. E se elas estiverem na parte geral do Código Penal, for duas causas de aumento ao mesmo tempo? E aí eu estou dando um exemplo. Uma aumenta de 1/3, a outra aumenta de metade. Exemplo hipotético. E agora, o que eu faço? Tá? Então veja, nessa hipótese de causas de aumento ou causas de diminuição, então eu tenho duas causas de aumento ou duas causas de diminuição, e elas, as duas de aumento, ou, dependendo da hipótese, as duas de diminuição, estão inseridas na parte geral do Código Penal, a regra é: o juiz deve, anota isso, o juiz deve aplicar as duas causas de aumento. Ou, se não for situação de aumento, for duas causas de diminuição, o juiz deve aplicar as duas causas de diminuição. Ah, então, pera lá, professor, pera lá. Se eu tenho duas causas de aumento e elas estão as duas inseridas na parte geral do Código Penal, o juiz deve aplicar as duas? Deve aplicar as duas. Não é faculdade do juiz? Não, é dever. Tá bom? Primeiro ponto. Ah, mas como que faz então para aplicar? Como que ele aplica? Ele aplica primeiro a de 1/3, depois a de 2/3, como que resolve essa situação? Então veja, pessoal, vamos tratar aqui da hipótese de causas de aumento. Vamos imaginar que eu tenho aí uma pena, eu vou usar uma pena fácil para fazer conta, porque eu não sei fazer conta. Então eu vou usar lá que a pena intermediária, porque agora nós viemos da pena intermediária da segunda fase, eu trago a pena intermediária da segunda fase para essa terceira aqui, que eu estou em conflito agora, com duas causas de aumento. O que eu faço? Simples, já sei, vou aplicar as duas. Tá? Então, na segunda fase, a pena intermediária minha foi de 6 anos. Vou pegar 6 que é facinho. Tá? E eu tenho duas causas de aumento para aplicar nessa pena de 6 anos. Vou aplicar as duas. Uma aumenta de 1/3, outra aumenta de metade. Qual que eu uso? Como resolver essa questão? Pessoal, aqui a questão é a seguinte. Eu vou pegar, tá? Óbvio, qualquer uma, tá? Então vamos imaginar que eu vou pegar os 6 anos e sobre os 6 anos, tá? Eu vou utilizar-se do princípio da incidência isolada. Então eu pego a pena intermediária, que é de 6 anos, e pelo princípio da incidência isolada, que significa isso, pessoal? Significa que o segundo aumento, eu tenho 2 aumentos para ser aplicado, eu vou aplicar os 2. Uma aumenta de 1/3, o outro aumenta de metade. Pelo princípio da incidência isolada, o segundo aumento deve recair sobre a pena precedente e não sobre a pena já aumentada. Porque esse cálculo, essa interpretação, ela é mais benéfica ao réu. Então, exemplo. Vamos lá, vamos devagar. Nossa, professor, está difícil de entender. Não, não está. Então, vamos voltar. Resumindo, eu tenho duas causas de aumento e elas estão inseridas na parte geral. Já sei que eu vou ter que aplicar as duas. Tá bom. Tá? Qual que eu utilizo? Utiliza qualquer um. Tá? Entretanto, eu preciso aplicar o princípio da incidência isolada. O que significa isso? Eu vou pegar um aumento, uma fração de aumento, e inseri-la na pena intermediária. Depois eu pego de novo outro aumento e vou inseri-lo de novo na pena intermediária. Por isso que eu posso pegar tanto faz. Eu pegar 1/3 ou pegar metade, não vai mudar nada. Porque 1/3 vai incidir sobre a pena intermediária, depois metade vai incidir sobre a pena intermediária de novo. Então, exemplo.
Eu venho com uma pena intermediária da segunda fase de 6 anos. 6. E eu vou usar 1/3 primeiro. Então eu vou lá e aplico 1/3 de 6 anos, vai aumentar a pena para quantos anos? Para 2. Então 6 mais 1/3 é igual a 2. Tá bom? Entendido isso? Então a minha pena, que era de 6, já foi para 8. Mas eu não posso pegar 8 e sobre 8 somar mais metade, que é o segundo aumento. Não. Eu pego de novo 6 e sobre 6 eu vou incidir o segundo aumento, que é de metade. Então 6, metade de 6 é 3. Então eu tenho no primeiro aumento 6 mais 2, então 2. Aumentou 2 anos. No segundo aumento, 6, metade de 6, 3. Então eu tenho no primeiro aumento 2, no segundo aumento 3. 2 com 3, 5. Com mais 6, que era a pena intermediária, 11. Portanto, a pena vai para 11 anos. Ok? Vamos fazer um cálculo diferente? Sem ser a incidência isolada? Então, imagine vocês, eu pego 6 anos e aumento de 1/3, vai para 8. Agora eu pego 8, tá? E aumento de metade. Tá? Metade de 8, 4. Para quanto iria a pena? 12. Olha, pela incidência cumulativa, a pena iria para 12 anos. Pela incidência isolada, a pena ficou em 11 anos. Um ano a menos no cálculo. Portanto, a incidência isolada é mais benéfica para o réu. Entenderam isso? Aí eu pego, eu peguei lá na primeira fase a pena base. Com a pena base eu vim para a segunda fase e encontrei a pena intermediária. Eu pego a pena intermediária e venho para a terceira fase. Na terceira fase eu encontro 2 causas de aumento e as duas estão na parte geral. Vou aplicar os 2 aumentos. Só que eu pego a pena intermediária e imponho um aumento nela. E vejo lá quanto dá, deixo separadinho. Depois eu pego o outro aumento e incido de novo sobre a pena intermediária. Somo os 2 aumentos com a pena intermediária. Eu tenho a pena com os 2 aumentos. Tranquilo isso? Ótimo. Vamos imaginar agora a hipótese de ambas as causas são de diminuição. Então, ambas as causas são minorantes. E ambas estão na parte geral do Código Penal. Nós ainda estamos na primeira regrinha dessa última etapa nossa. Tá? Então, veja. Agora, pessoal, eu não vou usar o princípio da incidência isolada, porque ele é prejudicial. Agora eu vou usar o princípio, porque ele diminui. Agora eu vou usar na minorante, para diminuir, eu vou usar as 2 causas de diminuição. Mas para ser mais benéfico ao réu, eu vou usar do princípio da incidência cumulativa. O que significa isso? A segunda diminuição vai recair sobre a pena já diminuída da primeira diminuição. Nossa, é complicado. Não, não é. Então veja, vou pegar o mesmo exemplo. Eu tenho 2 causas de diminuição. 2 causas de diminuição. Uma diminui de metade. A outra também de metade. Tá? As duas têm como redução aí, tem como diminuição metade da pena. Vamos tomar a mesma pena que eu mencionei na majorante. Eu venho com 6 anos para a terceira fase. Eu não sou bobo, vou usar 6 anos, que é facinho para fazer conta. Tá? Depois na prova eu dou um cálculo mais difícil aí para vocês, mas aqui é fácil, porque senão eu não consigo calcular aqui de cabeça, porque eu não sou bom nesse negócio. Tá? Então, eu pego 6 anos, que é a minha pena intermediária, e eu vou aplicar as 2 diminuições, porque as 2 estão na parte geral do Código Penal, e a regra é que o juiz tem que aplicar as 2. Tá? Então, veja, eu pego qual delas? Eu vou pegar as 2 são metade, mas se for diferente, não mudaria nada. Tá? Ou até mudaria, mas enfim, vamos fazer uma análise aqui sem, por enquanto, complicar. Pego 6 anos e vou reduzir de metade. Metade de 6, 3. Ok? Agora, se eu pegasse os 6 anos, se eu apanhasse 6 anos, tá?
e reduzisse os 6 anos de metade de novo, reduziria mais 3. Aí eu pego 3 mais 3, 6 menos 6, pena zero. É tão benéfico o sistema de incidência isolada, aqui no caso, que o réu não seria condenado. Tá? Então veja, por isso que nessa situação da minorante, a incidência tem que ser acumulativa, para evitar a chamada pena zero. Ela beneficia? Beneficia, mas não tanto a ponto de zerar a pena. Tá? Então veja, agora o cálculo é diferente. Eu pego 6 anos, que é a pena que eu estou usando como referência, e vou reduzir 6 anos de metade. Eu vou chegar a 3 anos. Agora eu pego a outra metade, que é a outra causa de diminuição, e vou incidir sobre os 3 anos. Metade de 3 anos, que já é a pena diminuída, eu chego a uma pena de 1 ano e 6 meses. Portanto, não dá pena zero, mas é um benefício bastante significativo para o réu. Tá? Portanto, esta é a situação, tá bom? Para evitar a chamada pena zero ou a pena negativa, na minorante, eu uso o princípio da incidência acumulativa. Vamos revisar isso rapidamente? Ó, tenho 2 causas de aumento ou 2 causas de diminuição, e as 2 causas de aumento estão previstas na parte geral, ou então as 2 causas de diminuição estão previstas na parte geral do Código Penal. O que o juiz tem que fazer? Vai ter que aplicar as 2. Se eu tenho 2 causas de aumento, vai aplicar as 2 causas de aumento. Se eu não tenho nenhuma causa de aumento, mas eu tenho 2 causas de diminuição, vai ter que aplicar as 2 causas de diminuição. Se for causas de aumento, o juiz vai utilizar-se do princípio da incidência isolada. O que significa isso? O segundo aumento recai sobre a pena precedente e não sobre a pena aumentada, porque isso é benéfico para o réu. Tá bom? Tá? Então, ele pega a pena intermediária e aplica um aumento, depois ele pega o outro aumento e incide sobre, de novo, a pena intermediária. E aí soma a pena intermediária com os 2 aumentos dela resultante e você encontra a quantidade de pena. Na minorante, para evitar a pena negativa ou a pena zero, tá? O princípio não é o da incidência isolada, e sim o da incidência cumulativa. O que significa isso? Eu pego uma diminuição e aplico sobre a pena intermediária e encontro uma quantidade. Sobre essa quantidade, sobre esse resultado que eu encontrei desse primeiro cálculo, eu vou incidir a segunda causa de diminuição, e não sobre a pena base lá, sobre a pena intermediária lá no início, senão eu chegaria à chamada pena zero. Tranquilo isso? Primeiro ponto. Segundo, ainda dentro dessas hipóteses mencionadas, só que agora eu tenho uma causa, tá, de aumento ou de diminuição, não importa, que está na parte geral do Código Penal, e a outra está na parte especial. Então veja, ambas são causas de aumento ou ambas são causas de diminuição. Só que uma está na parte geral, a outra está na parte especial do Código Penal. Então eu tenho uma causa de aumento na parte geral e eu tenho outra causa de aumento na parte especial. Ou eu não tenho causa de aumento nenhum, em conflito, mas eu tenho uma causa de diminuição na parte geral, eu tenho outra causa de diminuição na parte especial. E elas estão em conflito. Tá bom? Essa é a situação. De novo, qual é a regra? Se eu tenho uma causa de aumento na parte geral, uma causa de diminuição na parte especial, ou então em conflito, ou então eu tenho uma causa de diminuição na parte geral, uma causa de diminuição na parte especial em conflito, o juiz deve, anota aí essa palavrinha, deve aplicar as 2. De novo, aqui rapidinho, porque não muda nada do primeiro que nós vimos. Por isso que a primeira eu fiquei insistindo. Se for uma majorante, o juiz deve observar o princípio da incidência isolada. O que significa isso? O segundo aumento recai sobre a pena precedente. Então, mesma regra. Pego 6 anos e aplico o aumento. Depois eu pego os 6 anos de novo e aplico
o segundo aumento. Somo 6 com o cálculo do primeiro aumento, somo 6 com o cálculo do segundo aumento e eu tenho a pena. Só que um aumento estava na parte geral, outro aumento estava na parte especial. Nós precisamos tratar todas as hipóteses. Mencionamos na primeira regra, quando elas estão todas na parte geral. Agora, uma causa de aumento está na geral, a outra está na parte especial. Uma causa de diminuição está na geral, outra causa de diminuição está na especial. A regra é a mesma da anterior. Se for uma minorante, é a mesma situação. Deve-se aplicar as duas, mas utilizando-se do princípio da incidência cumulativa. O que significa isso, professor? A segunda diminuição recai sobre a pena já diminuída. Tá bom? Veja que aqui não incide a regra do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. Porque lá, a hora que eu li o 68, parágrafo único, eu falei para vocês, ambas as causas, ou as 3, as 4, as 5, todas elas precisam estar na parte especial do Código Penal. Então, aqui não incide o parágrafo único do 68, porque uma está na parte especial, mas a outra está na parte geral. E o 68, parágrafo único, é quando as duas estão na parte especial do Código Penal. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando isso? Beleza. Então, vamos lá. Avançando para a terceira hipótese, dentro deste item ainda de causas de aumento e diminuição, majorantes e minorantes. Terceiro item agora. Quando as duas causas, tá? Ou duas causas de aumento, ou duas causas de diminuição, estão inseridas na parte especial do Código Penal. Tá? Elas estão inseridas na parte especial do Código Penal. Opa, então para lá. Então agora entra aí a situação do 68. Então veja, agora cuidado. Quando eu li o 68, parágrafo único, o que eu disse para vocês? Pessoal, grifem aí, ó, parte especial. Estamos diante da situação de parte especial. O juiz pode. Então veja, agora na terceira situação, o juiz pode aplicar somente uma delas. Pode aplicar somente uma delas. Tá? Significa o seguinte, o juiz não está obrigado a aplicar apenas uma delas. Mas se ele quiser, ele pode assim agir. Tá? Nada impede dele aplicar as duas, tá? Desde que ele fundamente a escolha. Então veja, agora eu tenho as duas causas. Tá? Duas causas de aumento, elas estão as duas na parte especial. Ou então, eu tenho duas causas de aumento, elas estão na parte especial. Tá? Duas causas de aumento na parte especial ou duas causas de diminuição também na parte especial. Agora, o juiz pode valer-se do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. Tá? Ou então, ele pode abrir mão de aplicar somente uma dentre elas, a que mais aumenta ou a que mais diminui, e aplicar as duas. Só que para isso, ele precisa fundamentar. Por que ele escolheu um sistema e não o outro? Ok? Isso é uma observaçãozinha importante, tá? Ele precisa, aí, no caso, fundamentar, motivar por que ele fez essa opção, tá? Então, se ele optar fundamentadamente, motivadamente, por aplicar apenas uma delas, aí ele deve, se essa for a opção dele, ele deve usar a que mais aumenta ou a que mais diminui. Tá? Então, se eu tenho duas causas de aumento e ele optou fundamentadamente por aplicar uma única causa de aumento, ele deve aplicar aquela que mais aumenta. Tá? Se eu tenho duas causas de diminuição e fundamentadamente o juiz optou, tá, por aplicar somente uma das causas de diminuição, ele deve aplicar a causa que mais diminui. Tranquilo isso? Entendido isso? Feito essas observações, vamos lá. Vamos avançar aí mais um pouquinho dentro desse item aí.
Então vamos mencionar lá. Hipótese de majorantes, causas de aumento de pena, levando em consideração o 68, parágrafo único. Agora eu tenho o 68, parágrafo único. As anteriores eu extraí uma interpretação daí. Agora nós estamos discutindo o 68, parágrafo único. Então eu tenho agora hipóteses de majorantes. Tá? Duas majorantes na parte especial do Código Penal. Veja, com fundamento no 68, parágrafo único, o juiz pode aplicar as duas. Se ele optar por aplicar as duas, ele vai ter que escolher o princípio da incidência isolada. Estão acompanhando, gente? Vamos voltar, para vocês não se perderem. Eu tenho duas causas de aumento ou duas causas de diminuição, e elas estão na parte especial do Código Penal. Ok? O juiz agora tem duas opções. Ele pode usar somente uma, ou ele pode utilizar-se das duas, porque o 68, parágrafo único diz o juiz pode. São faculdades, ele pode escolher entre um e outro. Se ele escolher, e aí ele precisa motivar qual dos dois sistemas ele vai escolher. Se ele escolher aplicar somente uma das causas de aumento, ou então, se estiver em conflito causas de diminuição, somente uma das causas de diminuição, agora ele deve utilizar-se daquela que mais aumenta ou daquela que mais diminui, por determinação do legislador. Se ele abrir mão de aplicar somente uma delas e, fundamentadamente, ele optar por aplicar as duas e forem duas causas de aumento de pena inseridas na parte especial do Código Penal, agora o juiz vai ter que utilizar-se do princípio da incidência isolada. Aumenta sobre a pena intermediária, pega o segundo aumento de novo sobre a pena intermediária e soma tudo. Tá bom? Ok? Tranquilo isso? Na minorante é a mesma situação. Tá? Se ele escolher aplicar uma só dela, motivadamente, ele deve utilizar-se daquela que mais diminui. Mas se ele motivadamente escolher aplicar as duas causas de diminuição, ele pode sem problema algum. Só que nesta hipótese agora, de aplicar as duas causas de diminuição, o juiz precisa seguir o princípio da incidência cumulativa, para evitar a pena zero ou a pena negativa. Tranquilo isso? Não é difícil seguindo essa sequência, tá? Vou tentar colocar um materialzinho mais ou menos dentro dessas condições que eu estou passando para vocês, para ficar fácil aí o entendimento de vocês. Vou tentar ficar mais próximo do que eu estou mencionando para encaminhar o material aí, para que vocês possam entender. Último item aí, para a gente finalizar, graças a Deus vamos terminar a fixação da pena, na hipótese de eu ter uma majorante e uma minorante. Tá? Mas agora, pessoal, não importa em qual parte do Código Penal elas estejam. Tá? Então eu tenho uma majorante e uma minorante, não importa em qual situação, em qual parte elas estão. Portanto, estou diante de um concurso não mais homogêneo, que até então eram duas aumento, duas diminuição. As duas de aumento estavam na parte geral, ou as duas de diminuição na parte geral, as duas de aumento na parte especial, ou as duas na parte especial. As duas de diminuição na parte especial. Ou então eu tinha um aumento na parte geral, um aumento na parte especial. Ou uma diminuição na parte geral, uma diminuição na parte especial. Agora eu tenho uma causa de aumento e uma causa de diminuição. Mas agora estou diante de um concurso heterogêneo de causas de aumento e de diminuição. Não importa onde elas estão. Ok? Então vamos lá. Nessa última situação, o juiz deve de novo, porque nós fugimos do parágrafo único do artigo 68. Ele deve aplicar as duas. Só que agora, aqui na situação, ele deve aplicar as duas, observando o princípio da incidência cumulativa. Bom? Então vamos lá. Imagine você a seguinte situação.
eu tenho uma causa de aumento e ela aumenta de metade. E eu tenho uma causa de diminuição que diminui de 1/3. São heterogêneas. Uma aumenta, a outra diminui. Tá? Então veja, essa situação leva você à seguinte conclusão. O juiz tem que aplicar a causa de aumento e o juiz tem que aplicar também a causa de diminuição. São heterogêneos, senhor? Não importa. É o concurso heterogêneo mesmo. Onde que está a causa de aumento? Não importa. Pode estar na parte geral ou na parte especial. Onde está a causa de diminuição? Não importa. Pode estar na parte geral ou na parte especial. Mas o juiz, se elas se fazem presentes nas circunstâncias do processo, o juiz tem que aplicar as duas. Deve aplicar as duas. E para isso ele vai utilizar-se do princípio da incidência cumulativa. Tá bom? Pessoal, estamos tomando como referência esse exemplo aí. Aumenta de metade e diminui de 1/3. Tá? Para esse caso, existem duas correntes doutrinárias para a gente finalizar esse assunto. Tá? A primeira corrente doutrinária diz o seguinte, que o juiz primeiro precisa diminuir e depois aumentar. E qual é o fundamento que eles usam? O artigo 68 caput. Tá? Então o que diz o 68 caput? A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse Código Penal. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e por último, as causas de diminuição e de aumento. Tá? Então, dizem os doutrinadores que defendem essa primeira tese, se eu tenho uma causa de aumento e uma de diminuição, eu tenho que seguir o 68. Se eu estou analisando isso na terceira fase, qual é a sequência que o legislador menciona lá na terceira fase? Ele diz, primeiro diminui, depois aumenta. Então o juiz precisa primeiro utilizar-se da diminuição de 1/3 para depois, cumulativamente, incidir o aumento de metade. Entendido isso? Não importa para essa corrente se é melhor ou se é pior para o réu. Ah, mas se eu inverter aqui, a pena será menor. Se eu colocar do jeito que... Para essa corrente doutrinária não importa. Se eu fizer a diminuição e depois eu fizer o aumento e a pena for maior, azar do réu. Tá? Aqui, para essa primeira corrente, eu preciso seguir a ordem que o legislador determinou e ponto final. Se o legislador mandou primeiro diminuir e depois aumentar, ele coloca lá. E por fim, diminui e aumenta. Então é essa a ordem que tem que seguir. Se eu tenho um aumento de metade e uma diminuição de 1/3, primeiro eu diminuo de 1/3, depois eu aumento de metade. Perfeito? Essa é a primeira corrente doutrinária. Tá? Então veja, se eu tenho aí uma causa de diminuição, por exemplo, de 1/3 da pena, e a pena é de 6 anos, eu vou aplicar lá 1/3 sobre 6, e aí depois eu aplico, na segunda situação, o aumento. Ah, mas se eu fizesse ao contrário, seria mais benéfico. Não importa. Segunda corrente doutrinária, diz o seguinte, primeiro aumenta ou diminui. Tanto faz. Tá? Não importa se você primeiro aumenta ou se você diminui. O que você tem que tomar como referência para primeiro aumentar ou então primeiro diminuir é a análise da maior fração. Se a maior fração for a de diminuição, primeiro você diminui. Se a maior fração for a de aumento, então primeiro você aumenta. Tá? Por quê? Porque esse raciocínio, segundo a doutrina, ele é mais benéfico ao réu. Tá? Então, exemplo. Eu tenho lá como pena intermediária 6 anos, tá? E aí eu tenho um aumento de metade e uma diminuição de 1/3. Qual das duas frações é maior? 1/3 ou metade? Metade. A metade é a maior fração. E a maior fração que é de metade está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Então agora eu aumento. Então eu pego lá 6 anos e aumento de metade. 6 mais 3 é igual a 9.
Depois, feito esse primeiro cálculo, depois num segundo momento eu vou diminuir, tá? E depois eu vou diminuir. De quanto é a diminuição? De 1/3. Então, 6 mais 3, 9. Agora eu apanho 9, tá? Menos 1/3, que é a diminuição, são 2. Qual vai ser o total? 9 menos 2 dá quanto? Eu não sei fazer conta. Se eu errei, vocês calculam aí. Então, vamos voltar, porque eu não sei fazer conta. Já me perdi aqui nas contas, pelo amor de Deus. 6 anos, eu aumento de metade, tá? 6, metade de 6, 3, vai para 9, certo? Depois eu diminuo de 1/3. Portanto, eu pego 9 menos 1/3. 9 menos 1/3, 3. Qual vai ser a soma total da pena? 6 anos. 6 anos. Consegui fazer a conta. Puxa vida. Que milagre. Tá bom? Tranquilo? Aí você vai falar o seguinte, professor, mas não alterou nada. A pena intermediária era 6. Eu apliquei o aumento de metade, depois diminui de 1/3, terminei com 6 do mesmo jeito. Pessoal, realmente não teve diferença nenhuma nessa situação, tá? Mas vamos inverter? Olha a surpresa de vocês. Por isso que eu faço conta facinha. As fáceis eu não consigo fazer, você imagina se eu fizer difícil. Tá? Então vamos inverter? Pela segunda corrente doutrinária, eu preciso utilizar-se primeiro da maior fração. Não importa se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Tá bom? Então nós fizemos o cálculo, levando em consideração esse raciocínio. Qual foi a pena que nós chegamos no final? 6 anos. Como assim, professor? Vamos fazer de novo? 6, metade de 6, 3, fui para 9. Pego 9, diminuo de 1/3, diminuo de 3 anos. Portanto, 3 menos 9, 6. Deu na mesma. Saí de 6, cheguei em 6 do mesmo jeito. Aumentando e depois diminuindo. Vamos inverter? Vamos primeiro diminuir e depois aumentar? Porque é o que eles falam que não pode. Então vamos lá. Vamos fazer a situação ao contrário. Eu pego a pena de 1/3, que é a menor fração, que é o que eles não recomendam, e utilizo. Pego 6 anos menos 1/3. 2. 6 menos 2, 4. Tá correto? Vocês estão fazendo o cálculo aí para mim? 4 anos. Agora eu pego 4 anos e vou aplicar um aumento de metade. Metade de 4, 2. 4 mais 2, 6. Mas deu na mesma. Não mudou nada. Pois é, gente. Veja, para essa segunda corrente doutrinária, tá? Eles entendem desta maneira, tá? E essa situação, essa segunda corrente doutrinária é a que prevalece. Aí fala, professor, mas você acabou de fazer as contas, não mudou nada, deu na mesma. Tanto faz eu usar a maior como a menor primeiro, a maior ou a menor fração primeiro, tá? Se ela estiver aumentando ou diminuindo, porque na conta nossa não mudou nada. Então, entende a doutrina, pessoal, que quando você usa a pena intermediária exata, como eu usei, 6 anos, realmente não faz diferença. Mas quando essa pena intermediária vem já fracionada, aí faz diferença. Mas eu não sou louco de arriscar aqui, fazer uma conta de pena fracionada, eu vou pedir para vocês na prova, mas eu não faço porque eu não sei fazer. Então, por exemplo, se a pena intermediária for de 5 anos, 4 meses e 10 dias, aí a hora que você inverte, aí dá diferença. Tá? Por isso que eles dizem, quando a pena vem intermediária não exata, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, conforme as contas que eu fiz aqui, usando 6, que é o mais facinho. Tá? Então, por exemplo, se a pena intermediária na segunda fase for de 5 anos, 4 meses e 10 dias, estou chutando aqui, tá? Não fiz o cálculo disso, porque eu nem consigo fazer esse negócio. Mas se vocês fracionarem aí, façam o cálculo. Então, coloca assim, 5 anos, 4 meses e 10 dias, pena intermediária. Aí você vai lá e utiliza-se por exemplo, de um aumento de metade e de uma diminuição de 1/3, que é o que eu fiz. Aí primeiro aumenta tudo isso, depois diminui. Se vocês inverterem, primeiro diminuir e depois aumentar, aí vai dar diferença. Entendido isso?
Pessoal, tentei fazer o máximo aqui para que vocês possam entender. Fui fazendo isso tudo dividido. Eu sei que é difícil essa situação. Vou tentar mandar um material um pouquinho mais próximo disso que eu mencionei para vocês, tá? Anotei ali mais ou menos esses cálculos malucos que eu fiz. É fácil, né? Que eu usei 6 anos, então eu vou usar sempre 6 anos do material para encaminhar para vocês, mas depois vocês tentam fazer isso usando outros cálculos aí, quem for melhor de matemática, tá bom? Mas com isso, gente, encerramos a fixação da pena ou a aplicação da pena. Ela parece fácil, mas a hora que você entra nessa situação de conflito, de concurso de qualificadoras, concurso de circunstâncias judiciais, concurso de agravantes, concurso de atenuantes, concurso de majorantes, concurso de minorantes, ela começa a ficar bastante complicada e eu, por incrível que pareça, recomendo a vocês que estudem exatamente esses conflitos, porque é isso que pede, é isso que cai, é isso que precisa saber, tá bom? Encerrando agora então a fixação da pena, nos nossos próximos itens agora a gente vai se aproximar mais e cada vez mais com o desenvolver da matéria nós vamos entrando na execução penal e cada vez mais nos afastando da teoria da sanção penal. A maior parte dos nossos próximos tópicos, talvez não na aula da semana que vem, mas provavelmente nos outros, a gente já começa a analisar itens específicos da execução penal. Pessoal, boa semana a todos e um abraço e até o nosso próximo encontro.